Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, gente, o vídeo de hoje é referente a um assunto que eu mencionei em um dos meus vlogs, né? Eu acredito que seja no do Dia dos Pais, que eu falei pra vocês que eu traria um vídeo mais explicativo sobre dermatite atópica. Pra quem não sabe, meu filho mais velho, Arthur, ele tem dermatite atópica desde bebezinho. Pra quem não sabe, dermatite atópica é uma alergia na pele, né? No caso dele, é por conta de alimento. Então, ele tem alergia a alguns alimentos que eu vou mencionar pra vocês no decorrer do vídeo. Mas eu já peço pra você se inscrever no canal se você não for inscrita, tá bom? Já dá aquele like pra ajudar na divulgação do canal. E compartilha esse vídeo se você achar que vai ser interessante, que pode ajudar alguém também. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou contar pra vocês como tudo começou, como que foi a descoberta dessa dermatite no Arthur. Em 2013 foi quando ele nasceu. Ele saiu da maternidade. Lá, o que acontece? Eu não conseguia amamentar ele, né, algumas vezes. E ele precisou tomar a fórmula, né? Eu acredito que por pouquinho tempo, mas eu não sei exatamente que tipo de leite que ele tomou na maternidade. Mas eu sei que ele veio com uma placa no rosto e aquilo fazia com que ele chorava muito, né? Hoje, a gente analisando, a gente entende que era por isso. Mas na época a gente não entendia. Ele foi uma criança que chorou bastante, inclusive. E, e aí, gente, ele saindo da maternidade, e nós percebemos essa dermatite nele. Na verdade, na época a gente nem imaginava o que era. Era uma placa no rosto, uma placa vermelha. E era bem forte, inclusive. Bom, passou o tempo e ele tomou todas as vacinas, como todos os bebês, enfim. Mas assim, eu não lembro exatamente. Eu acredito que tenha sido a pediatra que pediu, eu não vou saber relatar exatamente como foi. Eu sei que em determinado momento, com 8 meses mais ou menos, nós levamos ele no alergista, né? Acredito que por indicação da pediatra, porque aquela marquinha não saía do rosto dele. E conforme eu falei, ele chorava bastante. Então, nós levamos ele no alergista e a médica pediu uma série de exames para ele, exames de sangue. E ele tinha, acho que uns 8 ou 9 meses na época, gente, eu não lembro ao certo. E ele fez os exames e o que constou? Que ele tinha alergia a amendoim e a clara do ovo. Eu não sei, eu sei que a dermatite, ela tem classes, né? O exame que é feito para identificar a dermatite é o RAST, e ele tem que ser bem específico para a classe de alimentos que você quer saber. Então eu não sei exatamente o porquê a médica pediu para essa classe. Eu lembro que ela pediu para leite, acho que proteína do leite, pediu para ovo, enfim. E o que deu na época foi clara do ovo e amendoim. Deu bem alterado, inclusive. Então, desde então, a gente nunca deu esse tipo de alimento, até porque ele estava totalmente proibido. E ficou acordado que todos os anos ele teria que refazer esses exames, né? Todos os anos ele teria que refazer para a gente saber como que estava o grau dessa alergia dele. Se diminuiu, se aumentou, se ele, né, desenvolveu uma outra alergia. Então, era já todos os anos a gente passava ele para ver como que estava a evolução. No caso, gente, nós já tínhamos, já sabíamos o remédio que daria. A médica já falou, olha, você tem que dar esse antialérgico, caso, né, ele apareça com alguma alergia, tudo, porque aquilo coça, né? Então, eu acredito que seja até por isso que ele ficava muito agitado, chorava bastante. E também ela passou uma pomada específica, caso acontecesse aquelas alergias no rosto. Mas quando você começa a aprender, aprende a lidar com a situação, fica mais fácil. E depois, gente, depois de muito tempo que nós fomos descobrir que tinha algumas vacinas que, que é feita à base de ovo. Até então ele já tinha tomado todas as vacinas. E de repente foi até por isso que as alergias persistiram até a gente descobrir ao que ele tinha alergia. Em resumo, a partir de então ele não tomou mais as vacinas que tinha ovo, que no caso é a da gripe, sarampo, tem acho que são 5 vacinas, febre amarela, algumas vacinas ele não pode tomar. Mas até então, como a gente não sabia, ele tomou todas, né? Porque de bebê precisa tomar. Bom, gente, então, todos os anos a gente faz os exames dele. E o ano passado, se eu não me engano, acho que ele tava com 6 aninhos, mais ou menos, 5 ou 6 aninhos.
eu não sei se foi ano passado ou retrasado, ele refez os exames e deu alergia a glúten também, cães e gato, que foi o que ela pediu. Ela acrescentou esses 2 exames para ele e deu alergia também. O ovo e amendoim continuam super alto, então ele ainda não pode comer, né? Aí vocês podem me perguntar, mas e pão, bolo? Gente, ele é uma criança que, por incrível que pareça, ele não gosta de bolo. Não gosta, principalmente bolo de festa. Então, graças a Deus, eu não tenho esse problema. E não foi nem por restrição, gente. Foi uma opção dele, ele não gosta, né? Porque o ovo diluído em bastante quantidade, eu acredito que nem daria tanto problema. Porque pão ele come e nunca deu problema. Mas o ovo isolado ele não pode comer, principalmente a clara do ovo, que é onde está ali o maior nível de alergia dele. E também do amendoim. E tanto que ele não pode comer nada que tenha amendoim, nada da família do amendoim, que é o avelã, amêndoa, castanha, até o coco entrou na família, mas assim, ele já comeu chocolate prestígio, nunca deu nenhum problema. Mas esse tipo de alimento ele evita. E, gente, um determinado dia, ele pegou uma paçoquinha escondido. E é criança, né, gente? Criança faz esse tipo de coisa. E ele chegou e, na inocência, ele mostrou: mamãe, olha que eu comi e tal. Gente, ele tava todo empolado, ele tava todo cheio de placa, porque dá uma inchadinha assim no rosto dele. E assim, a nossa preocupação maior é fechar, né, a parte interna da garganta, porque daí é perigoso. E, gente, na hora, ainda bem que assim, a gente já tem que ter o antialérgico dele disponível para esse tipo de situação. Já demos o antialérgico, já demos um banho bem morninho nele, sabe? Já conseguimos socorrer a tempo e graças a Deus não aconteceu nada pior. Então, assim, tem que ficar bem atento. Depois desse episódio, ele nunca mais fez nenhuma arte, né, de pegar alguma coisa escondida. Mas a gente fica bem atento. Agora, depois de grandinho, ele sente vontade de comer o ovo. Mas infelizmente a gente não deu ainda, porque a médica falou que vai chegar em determinado momento que ela vai liberar a gema, se eu não me engano, para fazer o teste, para ver como ele reage. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de medo, né? E também ela falou que todos os anos ele precisa repetir esses exames para ver como que tá, porque quando ele crescer mais, né, a longo prazo, ele vai desenvolver imunidade, pode ser que essa alergia tende a diminuir. No entanto, por enquanto ele ainda tem alergia a esses 2 alimentos, inclusive são alergia bem alta. Cães e gato, né? Isso aí a gente já meio que desconfiava, mas ele ainda tem contato com o cachorrinho, mas quase não acontece nada. Mas o ovo e o amendoim, gente, é. E do glúten, né? Que deu glúten, mas é muito difícil tirar todos os alimentos que tem glúten, porque senão fica bem complicado. Então, gente, estávamos com o Arthur ok, já sabíamos tudo dele. Aí o Andrei nasceu. O Andrei nasceu e a gente pensou, será que ele vai ter alergia também, como o irmão dele? E pra quem não sabe, a dermatite, pelo menos foi o que eu tinha visto, né? Eu não lembro se foi algum médico que me falou ou se eu pesquisei. A dermatite, ela é a junção de pais que têm bronquite. Então, tanto eu quanto o pai dele temos bronquite. Então, por isso que veio a dermatite nele. Tem também a dermatite do couro cabeludo, mas no caso dele é a dermatite atópica mesmo. Então, a Andrei nasceu e a gente ficou preocupado, né? Porque depois teria que passar por tudo isso de novo. Mas até então ele só mamava peito e depois ele começou a introdução da sopinha, nunca deu nenhum problema. Porém, gente, quando ele chegou com 6 meses, que a gente começou a dar alguns alimentos para ele, como o pão, essas coisas, eu percebi que o rostinho dele começou a ficar todo empipocado. E aí eu fiquei preocupada, porque eu falei, meu Deus, será que ele também tem alergia a ovo? E aí a gente começou, eu fiz o teste por umas 3 vezes e por 3 vezes ele apresentou aquelas manchas, aquele vermelhidão, enfim. E aí a gente começou a evitar esse tipo de coisa. Só que ele já tinha também tomado todas as vacinas, nunca apresentou nada. Então eu pensei, bom, ele tomou todas as vacinas, não deu nenhuma alergia. Será que então não é alergia ao trigo? E aí ficou essa dúvida. Só que chegou na última vacina agora com 9 meses, que vai ter que ser a do sarampo, que é uma vacina antes da de 1 ano, porque a do sarampo ela inicia com 1 ano, mas eles dão uma extra, né? Então, chegou no posto, minha mãe informou, né, que o irmão dele tem dermatite por alergia a ovo, então eles preferiram não dar. Falou, não, vamos, primeiro tem que
vê se ele tem ou não alergia, ou a médica faz um laudo, alguma coisa, para poder liberar ele para tomar essa vacina. Em resumo, ele não tomou essa vacina, ele está aguardando. E aí a gente já marcou, a médica já fez o pedido de exame para ele. E aí ela colocou amendoim não, gente, desculpa. Ela colocou a clara do ovo e a gema, ela colocou separado, né, pra ver. Colocou proteína do leite, que até então ela não iria pedir, mas ela resolveu pedir porque ela falou que pode ser alguma proteína do leite. E ele não mama mais peito, somente mamadeira, né, o Aptamil. Então ela falou que pode ser que tenha ou não alergia. Pediu também do trigo e glúten. Então nós estamos esperando sair esse resultado. Vai sair dia 14, né? Hoje é dia 12. Então, daqui 2 dias a gente vai saber a que ele tem alergia, porque para ver se ele pode ou não tomar essa vacina do sarampo e as demais vacinas que é feita à base de ovo. Porque, gente, se ele tiver também alergia ao ovo, eu vou ter que ter outras, né? Ele vai ter que ficar sem tomar as vacinas, eu não sei como é que vai funcionar. Então, gente, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês porque eu sei que tem gente que tem muitas dúvidas sobre isso, né? É um assunto que tem pessoas que têm alergia, outras não. Eu sei que tem pessoas que têm alergia de contato, outras com a medicamento. Então, existem diversos tipos de alergia. E como eu mencionei pra vocês, eu resolvi trazer, tá bom? Pra explicar pra vocês como que funciona, nesse caso, as precauções com eles. E por enquanto nós não sabemos ainda então ao que o Andrei tem alergia, mas ele tem bastante coceira na cabeça, gente. Nem sei se também não é uma dermatite de couro cabeludo, porque ele coça bastante e é bem complicado. E agora que ele começa a comer as coisas, a gente fica com mais medo, né? Dele comer alguma coisa e dar uma reação maior. No entanto, o Arthur, quando era menor, quando era bebezinho, com certeza apresentou uma alergia num grau muito maior. Então, assim que sair o resultado, eu venho aqui gravar um vídeo pra vocês, contando se ele tem ou não alergia a algum tipo desses alimentos, né? E deixar explicado aqui pra vocês como que funciona, como que é a nossa vida com o Arthur. Então, ele tem a restrição sim a alguns alimentos, mas até então tá tranquilo, né? Porque ele não... Somente o ovo que ele vem pedindo ultimamente, mas a gente sempre tenta driblar e falar, não, filho, você não pode ainda e tal, mas eu acredito que quando ele crescer ele já vai estar bem melhor, aí ele já vai poder comer, mas por enquanto esses alimentos estão proibidos pelo alergista, inclusive esse ano eles também já tem que passar de novo para fazer novos exames para ver como é que tá o grau aí dessa alergia, tá bom? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, é só um videozinho explicativo para vocês. E se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém de alguma forma, tá bom? Já compartilha, já curte aí, se inscreva no canal se você não for inscrito e seja muito bem-vindo. Tá bom? Nosso canal fala um pouquinho de tudo. E eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.